Quero que você acompanhe também, ou abra a sua Bíblia, se você quiser fazer isso, como a pastora Helenice tanto deseja. Então, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 54 ao 69, que diz assim, 54 a 69. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Diga, quem se alimenta de Jesus, por ele viverá. Esse é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os nossos pais comeram, contudo morreram. Quem comer esse pão, viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus, enquanto ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso. Pode dizer comigo, diga duro. É esse discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém, queridos? Sabe, nós precisamos olhar para o contexto bíblico e olhar para as nossas vidas, olhar para dentro das nossas casas, olhar para a nossa realidade e nos questionarmos para ver se verdadeiramente nós estamos em linha com as Escrituras, com aquilo que o Senhor deseja para mim e para a sua vida. Um dia desses eu fiz uma pergunta, eu estava lembrando, meu Deus, será que eu não fiz uma pergunta parecida com essa? Mas eu vou fazer de novo. Quem teve ou tem filhos pequenos em casa? Nossa, você não teve filho pequeno em casa, Lu? Eu vou perguntar de novo. Eu acho que não fui bem claro. Quem teve e tem filho pequeno em casa? Isso. Então, você que teve filho pequeno em casa, você há de convir comigo que você cuidou deles, você os alimentou, você deu direção para eles, você deu até oportunidade de escola para eles, mas também você não deixou de chamar-lhes a atenção, você não deixou de os orientar, certo, queridos? Você não só abraçava os seus filhos, você não só dava-lhes amor, você cuidava onde eles queriam ir, você cuidava como eles estavam se comportando, para que eles não se perdessem, para que eles não se desviassem do propósito pelo qual você tinha no teu coração, que eles chegassem nesse lugar. Essa é a visão do Senhor para conosco.
É o Senhor que cuida de nós, que ouve o nosso clamor, a nossa oração. Nós estávamos orando ontem e estava orando hoje. Senhor, o Senhor tem guardado a nossa cidade. O Senhor tem guardado essa região. Nós já sofremos há uns anos atrás, passou aqui pela nossa cidade, um tipo de furacão como esse, ou um twist como esse, e varreu algumas casas. Mas já tem há muito tempo, eu creio que o Senhor tem ouvido a minha e a tua oração, amém, queridos? Mas isso não significa dizer que nós vamos nos sentir confortáveis, que não vamos ouvir uma admoestação, uma direção, um chamar a atenção do Senhor. Então eu quero que você escute isso. Jesus, ele alimentou, diz a palavra, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Mas chegou um momento que ele se deslocou daquele lugar e se ausentou para ficar a sós, para ouvir a voz do Pai. Diga, ouvir a voz do Pai. Por quê, queridos? Porque às vezes o Pai admoesta, o Pai chama atenção, o Pai dá direção, mas isso não significa dizer que o Filho ouviu, que o Filho deu atenção. Então, Jesus, ele cuida daquela multidão, mas ele diz, espera um pouco, tem algo muito mais importante para eu fazer. Além de alimentá-los, eu preciso ouvir o Pai. A razão é essa, pelo qual a multidão saiu em desespero à procura de Jesus. Se você for ler o restante do capítulo 6, você vai ver que fala da multiplicação dos pães e dos peixes, mas chegou o momento que Jesus disse, stop, eu preciso estar com o Pai. E a multidão ficou desesperada naquele momento e saiu à procura de Jesus. Porém, quando eles encontraram Jesus, o Senhor entendeu a necessidade de chamar-lhes a atenção, a necessidade de admoestá-los, de trazer a eles uma direção, uma orientação, para que corrigisse as motivações pelas quais eles estavam buscando Jesus. Acho que isso é uma chave que tem que estar à disposição dos nossos corações. Por qual motivação eu procuro Jesus? Numa segunda-feira dessa, eu acho que foi até nessa última, eu falava que no meio gospel também existem idolatrias. Quando nós nos apegamos até à própria cruz, que se tornou um instrumento de morte, e nós temos a cruz como uma reverência, queridos, isso é uma idolatria. E até na descrição desse ensino que nós estamos vendo, fala assim, e se usasse uma guilhotina para execução, você ia usar essa guilhotina pendurada no seu pescoço? Você ia usar essa guilhotina no seu nariz, no seu nariz não, na sua orelha, como alguns têm? Mas porque é uma cruz, e daí? Você sabia que Jesus pode ser idolatrado indevidamente? Quando eu tenho Jesus como um ídolo, não é uma forma correta, você sabia disso? Sabe por quê, queridos? Porque o ídolo é para fazer o que eu quero, não é para eu fazer o que ele deseja. Vejam que todos os ídolos, quando são procurados, eles são procurados para servir aquele que tem o ídolo. O ídolo está lá na frente da casa para proteger a casa. O ídolo está na parede do quarto para proteger o quarto, ele é mandado para fazer aquilo. E às vezes ele recebe uma velinha acesa para dizer, ei, lembre que eu estou te pagando para você fazer isso. E às vezes nós olhamos para Jesus com essa motivação, achando que ele tem que resolver o meu problema financeiro, o meu problema emocional, o meu problema de cura. Aliás, ele tem que resolver todas as coisas. Aí ele se torna um ídolo. Mas não, Jesus diz que aquele que faz a sua vontade, aquele é seu discípulo. Amém, queridos? Então, ele nos chamou à existência para nós servi-lo. E aí, em razão disso, ele nos guarda. Em razão disso, ele nos abençoa.
Essa é uma motivação que Jesus queria corrigir na vida daqueles discípulos. Eu quero que ela coloque lá, se você quiser acompanhar, quiser abrir tua Bíblia, no capítulo 6 ainda, 24 e 26, vamos ver como Jesus chamou a atenção. Aliás, antes de eu entrar nessa leitura desse versículo, por que o Senhor me deu essa palavra para eu ministrar hoje no dia da ceia? Porque toda segunda-feira nós nos reunimos ali e fazemos como Jesus. Jesus tinha prazer de sempre assar um peixe e chamar os discípulos: vem, saiam dos seus barcos, já tem peixe e tem pão aqui. Jesus chegou para Zaqueu e disse: me convém hoje ir na sua casa. Jesus estava na casa de Simão e lá também ele comeu. Então Jesus tinha prazer, porque mesa fala de comunhão. Diga mesa, diga fala de comunhão. Então nós nos reunimos aqui nas segundas-feiras, sempre tem alguma coisinha para beliscar, para lanchar. E aí um abençoado chega inadvertidamente, correndo meio espantoso: será que vai ter lanche hoje? Não é possível que hoje não vai ter lanche. Daí eu falei: Jesus também falou, vós vieste só pelo pão que é disponibilizado, né, Favim? Então veja o que a palavra de Deus diz para o Favim. Quando, pois, viu a multidão, então a multidão correu à procura de Jesus. Jesus foi ter com o Pai, a multidão procurou, e Jesus resolveu corrigir a motivação deles. E disse assim: quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, e nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E o tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste do pão e vos fartastes. Por qual motivação? Peço para a pessoa que está falando, por qual motivação você está em busca de Jesus? Ele quer corrigir as nossas motivações. Diga para quem está ao seu lado agora, do outro lado, ele quer corrigir as nossas motivações. Ele quer alinhar o nosso coração com o coração dele. Amém, queridos? Como é gostoso você saber disso. Porque daí você vai procurar Jesus porque você o ama. Porque ele é o teu noivo amado. Porque você precisa dele. Ele é teu provedor, mas provedor do quê? Da presença, da graça, da segurança, da esperança. Ele é o teu amado. Então por isso nós procuramos ao Senhor. Perceba que muitas pessoas procuram Jesus em vista de uma desgraça, em vista de uma situação ruim. E eu vou falar sobre isso aqui no discorrer da ministração, mas antes disso eu quero mostrar para vocês algumas conversões, como elas aconteceram, e como às vezes não tem acontecido, não aconteceu comigo e nem com você. Em Atos no capítulo 10 é relatado que Cornélio, um centurião romano, ele teve a visitação de um anjo de Deus. Esse anjo orientou para que ele fosse até uma outra cidade chamada Jope e trouxesse Pedro à sua cidade, e que Cornélio reunisse na sua casa seus parentes, os seus amigos, e evidentemente que ele deve ter chamado a sua vizinhança. Para quê? Para que tivessem um encontro, ouvissem a respeito da conversão em Cristo Jesus. E todos que estavam ali, a Bíblia diz que foram visitados pelo Espírito Santo. Primeiro o anjo visita Cornélio. Cornélio tem essa direção e manda buscar Pedro. Pedro chega ali e libera da palavra. A palavra toma aquele lugar de uma maneira tal que a unção se estabelece e o Espírito Santo é derramado sobre aquele lugar. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e houve até manifestação de dons, pessoas orando em língua. A minha pergunta é: quem já teve um encontro e conversou pessoalmente com um anjo? O anjo apareceu na sua casa e conversou com você. Levante a mão, só para eu saber.
Foi dessa maneira, queridos, que Cornélio teve uma experiência. Foi dessa maneira que Cornélio teve um direcionamento sobrenatural. Porém, eu e você sabemos que isso não foi normal, ou não é normal entre nós. As nossas experiências, aliás, a maioria de nós que estamos aqui, que buscamos abrigo, diga abrigo. Que buscamos socorro, diga socorro. Diga que buscamos refúgio em Jesus. E na sua casa, a igreja, que é o corpo de Cristo na terra. Certamente, eu e você lembramos por qual motivo nós fomos impulsionados para esse lugar, por qual motivo você teve um despertamento para com o Senhor Jesus, mas, certamente nenhum de nós aqui apareceu um anjo para conversar com você e dizer, eu quero que você faça isso ou aquilo. Então, amados, eu quero continuar aqui mostrando para vocês que o caminho da conversão é um caminho traçado por aquele que nos ama. Diga, o caminho da conversão, diga, é um caminho traçado por aquele que me ama. Porém, queridos, nem sempre é fácil. Tem pessoas que vêm para a casa do Senhor, tem pessoas que experimentam ou se entregam à pessoa de Jesus por causa de uma situação difícil que está acontecendo na sua casa, que está acontecendo na sua empresa, que está acontecendo na sua área física ou emocional, uma tragédia, às vezes, uma perda de alguém. Isso muitas vezes traz essa pessoa para Jesus, ou a necessidade de promover um alinhamento na sua casa, ou um conserto na sua casa, ou uma melhoria no seu relacionamento. Mas o bom é que situações nos trouxeram. O bom é eu entender que houveram eventos que me tiraram do meu conforto, me tiraram, arrancaram da minha religiosidade, arrancaram da minha idolatria, me tiraram do lugar do erro e me trouxeram para a luz. Quantos vieram para a luz? Digo amém. Por quê, queridos? Porque aos olhos do Senhor, o que importa, não importa a maneira ou o que te trouxe. O que importa é que você decidiu, amém, queridos? O que importa é que você veio para a família de Deus, para os braços do papai. Contudo, queridos, nós precisamos agora, estabelecidos na casa de Deus, é como alguém que passou a morar numa família da qual ele não pertencia. Então ele começa a perceber quais são os comportamentos daquela família. Como o líder, o chefe, o pai daquela família age para que ele não erre, para que ele faça da maneira correta. Então ele começa a ficar atento a cada detalhe. Quando nós viemos para a casa do Senhor, esse é o desejo do Pai. Que nós venhamos com as dificuldades que temos lá fora, mas que percebamos que essas dificuldades, elas vão ser tratadas. Quantos já perceberam que o Senhor tem nos tratado? Essas dificuldades serão tratadas. Então, mais do que nós sermos orientados, mais do que sermos chamados à atenção, o Senhor quer nos convidar eu e você, para nós recebermos o pão diário servido todas as manhãs nas nossas casas. Amém, queridos? Veja, hoje é o dia da ceia. Hoje é o dia onde nós somos desafiados a nos reunirmos como igreja, a celebrar, a fazer memória a obra que o Senhor realizou na cruz. Porém, se isso não for verdade diariamente na minha casa, se torna uma idolatria, se torna uma religiosidade.
Eu venho porque é necessário eu fazer esse ato. Mas que diferença isso faz no teu cotidiano? Que diferença isso faz na sua vida? Isso tem mudado no teu relacionamento em casa, com a tua família, com o teu cônjuge? Isso tem trazido mudança significativa na tua caminhada, no teu relacionamento com outras pessoas? Nós estávamos, eu não lembro aonde, eu e Lenice, e uma circunstância assim, acontecendo na área de atendimento, e rapidamente me passou no meu interior carnal a vontade de reagir. Mas foi rápido que o Espírito Santo disse: você é pastor. Além de pastor, você é crente. Fique quieto. Que tipo de relacionamento nós temos lá fora? Resulta do que nós estamos nos alimentando. Se eu estou me alimentando do pão diário, a minha reação vai ser diferente com as pessoas. Veja, às vezes, se eu tenho dificuldades, eu não estou dizendo que você precisa ser assertivo em todas as coisas, mas se eu tenho dificuldade de, às vezes, me relacionar com as pessoas que estão aqui dentro, eu não tenho, porque eu sou pastor, mas de repente alguém tenha, de repente eu esteja mandando esse recado para você. Se você tem, então vou dizer assim, se você tem dificuldade de se relacionar aqui dentro, se resolver aqui dentro, é verdade que lá fora é bem pior. É verdade que lá fora, se aqui você coloca a onça, se aqui aquela que faz zzz, se manifesta, imagina lá fora. Lá fora você vai cortar o pescoço de alguém que se atravessar na sua vida. Por que se tem essas reações? Pela falta do pão diário, que nós precisamos acessar. Amém, queridos? Quantos estão entendendo? Então nós somos desafiados a buscar esse pão, e assim, sermos convidados à mesa do Senhor, diariamente. Para quê, queridos? Para que nós cresçamos. Diga, para que eu possa, diga, crescer e me desenvolver, diga, para a salvação em Cristo Jesus. Muitos de nós, se não a maioria, já compreende que você é salvo. Quantos são salvos? Digo amém. Amém. Mas a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será... Então isso não nos dá folga. Isso não significa dizer que nós vamos nos atirar nas cordas. Ah não, porque eu tenho razão, porque se precisar eu piso na cabeça do fulano, da fulana. Queridos, isso não é palavra de quem se diz que é salvo. E aí quando nós vamos para a mesa, nós estamos aprendendo disso. O Senhor nos chama, olha nos nossos olhos, e quando os olhos de Jesus penetram nos nossos olhos, ali nós enxergamos quem nós somos. Por que a grande maioria das pessoas não enxergam quem elas são? Você já ouviu aquela palavra de alguém dizer, você não se enxerga, fulano? É mais ou menos isso. Jesus olhando para você e dizendo, você não se enxerga, fulano? Larga a mão de ser assim. Porque quando os olhos de Jesus penetram os nossos olhos, nós enxergamos quem nós somos. Nós enxergamos o nosso orgulho, nós enxergamos a nossa prepotência, nós enxergamos a nossa arrogância, mas também nós enxergamos a bondade do coração do Pai. Nós enxergamos a misericórdia do Senhor, dizendo, filho, você está na casa do Pai, você está junto à mesa, valorize isso. Diga para quem está ao seu lado, abençoado, valorize isso. Preste atenção nisso. Deixa eu trazer uma boa notícia para você, queridos. Caminhar como filhos, inseridos na família do Senhor, não é fácil. Vou dizer por quê. Porque muitas circunstâncias, muitos entraves, muitas provações, muitas situações, muitas provocações, muitas dificuldades, nós teremos que enfrentar e passar. Diga, enfrentar e passar. Porque o problema não é enfrentar. A solução está em passar.
Isso fala demanda de crescimento. Quando eu me deparo com uma situação que me faz ferver por dentro, mexe com os meus brios, me dá vontade de ir embora, de abandonar a casa do Senhor. Sabe, ontem eu até falei para os jovens que estavam casando, é deletado da vida de vocês a palavra eu vou embora, porque agora vocês são uma só carne. Quando um quiser ir embora, vai rasgar-se ao meio e vai deixar uma dor, uma ferida. Então, o ir embora, quando nós viemos para Jesus, quando nós passamos a pertencer à família bendita do Senhor, o ir embora é deletado das nossas vidas. Quantos estão entendendo isso? Então, as situações difíceis, os entraves, precisam ser enfrentados. E eu devo passar por eles. Porque senão, eu estou dizendo isso que tem acontecido de uma hora para outra, quem sabe não. Para mim demorou quase 40 anos, eu ainda estou enfrentando isso. Quem sabe para você seja mais rápido, mas nós devemos enfrentar e passar. Para quê, queridos? Para que a nossa fé seja firmada, para que as nossas decisões no reino de Deus sejam consolidadas. O nosso pé sobre a rocha seja uma verdade, não seja só de boca para fora. A que igreja você pertence? À igreja de Jesus Cristo na terra. Então os meus pés estão firmados sobre a rocha, nenhum vento, nenhum vendaval, nenhum tornado vai me tirar da presença do Senhor. Amém, queridos? Nenhuma pandemia, nenhuma doença, nenhuma perda. Aliás, a palavra de Deus diz que nem morte, nem potestade, nem anjos, nem o presente, nem o porvir, nada pode nos afastar do amor que está em Cristo Jesus. Mas isso demanda da minha e da tua decisão. Agora percebam isso, queridos. A partir do momento que Jesus se posicionou com firmeza contra o povo, ou contra os discípulos, como pais se posicionam com firmeza com os seus filhos e os orientam, a Bíblia diz que os próprios discípulos começaram a declinar. Os próprios discípulos começaram a abandonar. Quantos aqui se acham mais seguros em Deus do que os discípulos que andaram com Jesus? Levante a sua mão. Eu vou orar já para você partir, para você não se perder, para não se estragar. Então, se os próprios discípulos fraquejaram, que caminharam com Jesus e fraquejaram, a nossa submissão, a nossa rendição ao Espírito Santo de Deus terá que ser com maior atenção, com maior entrega, com maior decisão. Quantos estão entendendo isso? Receba isso no seu coração, como que o Senhor dizendo para você, filho, houveram pessoas que andaram com Jesus na terra, e essas pessoas fraquejaram. Então não se ache, veja o quanto você precisa de graça e de direção. Em outras palavras, queridos, quais circunstâncias afastaria eu e você de Jesus e da sua igreja? Quais circunstâncias nos afastaria? Ou quantos acham que nenhuma circunstância nos afasta de Jesus e da sua igreja? Levante sua mão. Puxa, teve gente que teve medo. Eu vou pedir de novo. Quantas pessoas creem que nenhuma circunstância vai afastar você da igreja e do Senhor Jesus? Vocês estão comigo? Eu também creio assim. Porém, queridos, deixa eu lhes dizer algo, como pastor, que reconheço que todos nós estamos em construção e que precisamos de um pouco mais de argamassa, um pouco mais de liga, para nós nos mantermos, como disse o Flavinho aqui na abertura. Às vezes nós nos despedaçamos aqui, às vezes nós esbravejamos para que a igreja ande em unidade, para que as arestas sejam cortadas, para que nos esforcemos para estar nos lugares juntos,
porque quanto mais juntos, mais fortes nós seremos. Porém, queridos, nós estamos em construção. Se o tijolo resolver não ir para a mão do construtor, a obra não sai. Se o cimento, a areia, a cal rejeitarem o trabalho que precisa fazer, a obra não sai. Se o tijolo dizer, não, mas eu estou desbeiçado, o Senhor diz, eu dou um jeito. Se a areia dizer, eu sou grossa, eu afino. Se a cal dizer, eu não presto, o Senhor diz, eu dou um jeito. Então o que nós precisamos é nos submeter nas suas mãos. Então eu quero dizer assim, todos nós estamos em construção. Então ouçam isso, queridos. Nós só poderemos dizer que nenhuma circunstância nos fará declinar da presença de Jesus e da sua igreja, nenhuma circunstância, na medida em que nós nos submetemos totalmente às nossas decisões e às nossas vontades ao comando do Espírito Santo. Quando você entender que as tuas razões, os teus direitos, as tuas dificuldades, os teus medos, ou até os teus sonhos, os teus projetos, tudo que compõe a sua vida, você entender, eu entrego nas mãos do Espírito Santo, então você vai poder dizer, nenhuma circunstância, nenhuma situação me fará sair do meio da congregação do Senhor e abandonar a fé. Nós vivemos um tempo de apostasia, muitos têm abandonado a fé, muitos têm declinado, muitos têm vivido de maneira solo no reino de Deus. Queridos, se eu que ando perto de vocês, se nós que andamos abraçados e entendemos quão vulneráveis nós somos, muito mais aqueles que declinam de andar com o povo de Deus e, consequentemente, andar longe do Senhor. Então, na medida que nós nos submetemos, na medida que nós nos entregamos, mas como nós vamos fazer isso? Você poderia perguntar, como diz a Helenice, às vezes a gente fala algumas coisas, mas não dá a forma como você deve fazer. E eu hoje, ouvindo a minha excelentíssima esposa, quero trazer a fórmula. Como você deve fazer para que nenhuma circunstância tire você da presença do Senhor, nenhuma circunstância arranque você do meio do povo de Deus. Amém, amados? Primeiro, abrindo mão e despedaçando com orgulho. O orgulho é o que pavimenta a estrada do inferno. A rodovia do inferno é pavimentada pelo orgulho. Então eu tenho que arrebentar, dinamitar essa rodovia, essa estrada. E aí eu tenho que me revestir da humildade de Cristo. E aí então o orgulho, a prepotência, a arrogância, o dizer eu sou assim, eu sou desse jeito mesmo, então você está dizendo que você não muda, que você continua sendo pavimentado pelo orgulho. Então a primeira coisa para eu me manter acoplado ao corpo de Cristo na terra e abraçado ao amado Senhor Jesus, participar da mesa, não só hoje da ceia, mas todos os dias, na presença do Senhor, diga, eu preciso despedaçar o orgulho. Segunda coisa, não deixando-se afetar pelas ofensas. Qualquer coisa eu fico arrepiado, me ofendo. Só de olhar para mim eu já fico mal. Queridos, são ofensas. Pessoas que abandonam o corpo, pessoas que abandonam a fé, porque se sentiram ofendidas. Ontem nós conversávamos com a Helenice a respeito de uma família, não aqui da FUV, porque da FUV são todos abençoados. Amém, queridos? Aí eu falava para ela, aliás, uma é da FUV, falava, puxa, a pessoa é tão apegada, ela vem e tal, e o cônjuge, não vou falar o marido nem a mulher, né?
o cônjuge, por que ele não... Daí a Eunice falou, não, é que lá no passado ele sofreu algumas ofensas lá. É isso mesmo. Ele ficou chateado o tempo, que nem sei que congregação que era. É isso, queridos. E aí, abraçou-se a essa justificativa, a essa desculpa, e não pertence mais ao corpo. Então, eu não posso me deixar ser levado pela ofensa. E terceiro e último lugar nesse aspecto, nós devemos declinar até dos nossos direitos. Mas eu tenho o direito de dar uma resposta para aquela pessoa. Eu tenho o direito de nem querer olhar na cara dela. Tem, é verdade, a pessoa é um ouriço. Mas pastor, toda vez que eu me aproximo dela, os espinhos dela cravam em mim como ouriço e ficam caminhando na minha carne. É verdade, então, perdoe, abençoe. Não precisa abraçar. Enquanto ela é ouriço, não abrace, porque realmente isso vai ser espinhado. Tem pessoas que dizem, perdoar é voltar, trazer a pessoa de volta no mesmo lugar. Mas se ela continua alguém que está te esfaqueando, você continua no corpo dizendo, abençoada, eu te abençoo. Abençoado, eu te abençoo. Mas você não precisa ficar ali sangrando, levando facadas. Agora aquela que dá facadas, aquela pessoa que é ouriço, precisa abandonar isso. Se converter, porque queridos, dizer eu sou do corpo de Cristo, mas me armo, entro armado na igreja, pego a pessoa e arrebento ela com as minhas palavras, esfaqueio, como Samuel chamou Agag e disse que despedaçou Agag, porque Agag, além de ouriço, era um bandido, era alguém que não era da congregação dos salvos. Então nós devemos abrir mão dos nossos direitos. Somente dessa forma nós vamos compreender que no nosso coração nada, diga nada, absolutamente nada, poderá concorrer, diga com a importância de Jesus, seu reino, diga aí a sua casa. Nada pode concorrer. Sabe, queridos, nem orgulho, nem ofensa, nem o ouriçamento, nem o achar que eu tenho razão, nada disso pode concorrer, nada pode me retirar da presença do Senhor e da sua casa. Então, somente dessa forma, pelo Espírito Santo, nós poderemos responder, como Pedro disse, Senhor, um barulhinho, mas não tem problema. Senhor, para quem iremos? Sim, quando o orgulho tentar te... Não vou me ofender, fique tranquilo. Nem me ouriçar contra você, Jair. Está perdoado. Estou treinando. É o Espírito... Não, eu falo, o Espírito Santo, eu vou te pegar, deixa você comigo. Como dizia minha mãe, você não perde por me esperar. Você não perde. Então assim, o Senhor diz assim mesmo. Mas Pedro respondeu, Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Esta tem que ser a resposta. Quando o diabo tentar sacar você, queridos, tentar dizer que você tem sangue de bugre, de alemão, de paraguaio, de argentino, ou de brasileiro, você tem sangue violento, você tem que dizer, eu tenho o sangue do Cordeiro, que me lavou, e já me purificou, e me salvou. E não dê ouvidos para isso, porque eu, pessoalmente, Joe, esse cara que você está olhando, tenho sangue de bugre e de alemão, pense na raça, e de espanhol, que é mais pesteado do que isso, misericórdia mesmo. E quem tem sangue de gringo? Piorou, né? Peliorou. Vocês não viajaram para a Itália, queridos, para saber o que é ser bem recepcionado. 2 lugares onde a grande maioria fala que você é muito mal recepcionado. Na Itália e na Espanha.
e na Alemanha, dos 3 cujo sangue eu tenho. Então, Senhor, para onde nós vamos? Só Tu tens as palavras de vida. E nós temos crido, diga, nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Queridos, é a partir desse lugar que deve proceder a nossa alegria de andarmos em unidade. É a partir do lugar do entendimento que o nosso coração está no Senhor. Então, como filhos integrados ao reino de Deus, ao corpo de Cristo, aí então nós podemos chegar à mesa do Senhor na qualidade de filhos do Deus Altíssimo. Amém, queridos? Quero que você fique em pé. Nós vamos agora orar. Tudo isso que eu falei tem a ver com algo, tem alguma coisa ainda chiando aqui, quer tentar vir desligar? Tem tudo a ver com a primeira, não sei se é isso que vocês vão entoar, Merari, com a primeira antiga, porém importante louvor que foi ministrado. Nós não tínhamos acesso ao reino. Porém, Jesus, quando ele se entregou à cruz, a Bíblia diz que aquele véu que separava o pátio, o lugar santo dos santos, aquele véu que não permitia que eu e você entrássemos, todos comigo aqui, né? Aquele véu rasgou-se de cima do alto a baixo. E deu permissão para que eu e você entremos hoje na presença do Senhor. Amém, queridos? Quando o sacerdote entrava naquele lugar para fazer expiação pelo pecado do povo, a Bíblia diz que se o sacrifício não fosse aceito, ele morreria ali, ou morria ali. Só ele podia entrar. Quando aquele véu foi rasgado, pela entrega, pelo sacrifício de Jesus na cruz, ele abriu espaço para eu e você entrar. A questão é, o sacerdote se cuidava como entrava. O sacerdote estava ligado como ele devia entrar. Como eu e você entramos na presença do Senhor? Parou para pensar nisso? Hoje é dia de nós, como filhos amados, responder a esse convite de dizer: Senhor, estamos fazendo memória ao teu sacrifício, estamos lembrando da vitória que o Senhor promoveu em nosso favor, estamos lembrando que o Senhor disse que venceu a morte por nós e nos deu vida eterna. Amém, queridos? Então, quando nós comemos do pão, nós tomamos do cálice, nós estamos dando uma resposta, não de religiosidade, agora não de forma idólatra, não de uma forma litúrgica, mas de alguém conectado com o Senhor. Quantos estão conectados com o Senhor? Feche os seus olhos. Pai, eu quero glorificar o teu nome, porque esse momento é tão especial e o Senhor deixou descrito aqui na tua palavra de que mais do que nos dar do pão cotidiano, o Senhor deseja nos dar direção, o Senhor deseja nos admoestar, chamar a nossa atenção. E nós, Pai, somos tão privilegiados porque não estamos desorientados, não caminhamos como quem não tem família, porque o Senhor nos inseriu no corpo de Cristo, a igreja na terra, e nós somos tão gratos a Ti, Papai, porque dessa forma o Senhor nos libera para chegarmos à Tua mesa e podermos comer do pão, nos alimentarmos do Senhor, que representa o Teu corpo que foi entregue, pregado naquela cruz, tomarmos do cálice que tem a ver com a Tua vida derramada em nosso favor,
Obrigado, Pai, porque junto à mesa do Senhor podemos enxergar os teus olhos e perceber quem nós somos, a maneira que nos encontramos, aquilo que precisa acontecer na área de conserto nas nossas vidas, como também enxergamos a tua misericórdia, enxergamos a tua bondade. E na medida que o Senhor olha para nós, o Senhor vai dando direções para que nós sejamos alinhados com a tua vontade, com o teu desejo. Por isso, Pai, queremos te louvar pelo pão hoje sendo servido, que representa o teu corpo, pelo cálice, pelo suco, que representa a tua vida, o teu sangue derramado em nosso favor, em nome do Senhor Jesus. Debaixo desse entendimento, queridos, venha pegar do cálice e nós vamos tomar junto, venha pegar do pão, nós vamos tomar como família, juntos, esse momento tão importante. Wow.